Os meus irmãos, a respeito do povo de Israel, antes de chegar nessa passagem. Os meus irmãos sabem, as minhas irmãs sabem, que desde a história bíblica lá do passado, desde quando Deus instituiu Israel como nação eleita, como sacerdócio real, quando Deus revelou a sua aliança para Abraão, quando Deus manifestou o desejo do seu coração em se relacionar com Abraão e depois mudar para Abraão e estabelecer aliança por meio da circuncisão com Abraão e sua descendência, nós vamos ver ao longo da história bíblica que aquele povo foi perseguido, que aquele povo foi caçado, foi oprimido. Enquanto eu estudava sobre esse texto, eu observei que os interesses dos inimigos de Israel não era somente o interesse político, não era somente o interesse cultural, não era somente o interesse social, não era somente o interesse no que diz respeito à tribo, porque você sabe que naquela época a tribo defendia a sua própria tribo, ali existia um orgulho tribal. Os edomitas eram orgulhosos, os israelitas eram orgulhosos, e todo aquele povo de Canaã tinha o seu orgulho pessoal. Mas não era só isso. E eu anotei aqui, Êxodo de 1 ao 14, nós vamos ver os israelitas sendo oprimidos pelos egípcios, oprimidos, maltratados, escravizados. Êxodo 17, os amalequitas se levantam quando os israelitas estão passando ali pelas suas terras. Eles se levantam sem motivos. Os israelitas não estavam preparados para a batalha, não estavam armados, não tinham armadura, não tinham espada, não tinham escudo. Era um povo que nunca tinha lutado uma guerra, era um povo que não tinha sido capacitado pelo Senhor ainda para enfrentar a batalha. Mas mesmo assim o inimigo covardemente, o inimigo ardilosamente afrontou Israel e se levantou em batalha. E muitas das vezes nós nos encontramos assim, despreparados, sem armadura. Só que o interessante é que mesmo quando você está despreparado, mesmo quando você não está com a armadura, o Senhor não permite o inimigo tocar na tua vida, o Senhor não permite o inimigo tocar na tua alma, o Senhor não permite o inimigo tocar na tua casa, porque o livramento não está relacionado, muitas das vezes, a nós, está relacionado à graça do Senhor. Você já parou para imaginar? E aqui eu quero salientar isso. Já parou para imaginar se Deus fosse te livrar somente quando você estivesse posicionado? Somente quando você estivesse dirigindo o trabalho? Somente quando você estivesse jejuando pela semana? Somente quando você estivesse em campanha de oração? Já pensou se Deus usasse esse critério para te livrar, para livrar a tua casa? Não, Deus não usa esse critério. O critério do Senhor é o amor, a graça, a misericórdia. E ali Deus livrou os israelitas dos amalequitas por meio de uma intercessão de Moisés, Arão e Hur. Mais à frente nós vemos os edomitas se levantando contra Israel quando eles passavam pelo deserto, os filisteus, os amonitas. E por que eu estou trazendo esses exemplos de povos de Canaã que perseguiram Israel? Porque lá na frente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo traz a entendimento da igreja de Corinto que por trás do ídolo, por trás das divindades das nações, estavam demônios. Por trás da idolatria que os povos cultuavam, por trás dos sacrifícios de animais, por trás do sacrifício até mesmo de crianças, os meus irmãos sabem que tinha povos como os amonitas que ofereciam seus filhos aos deuses. Por trás desse contexto de religião estava a mão do diabo. Por trás desse contexto de ritual estavam os pés do inimigo, estava a mente do adversário para poder corromper e para poder afrontar o povo de Deus. Entenda, o inimigo está lá fora, possuindo mente e coração de homens para lutar exclusivamente contra a igreja. O inimigo está lá fora, entrando em Brasília, entrando no parlamento, entrando dentro das casas de leis, das casas de juízes, para poder levantar questões contra a noiva, contra a igreja. E nós temos que estar contextualizados com esse contexto. Nós temos que entender que estamos aqui, claro, para defender a nossa vinha. Quem está aqui para defender sua vinha? Amém. Glória a Deus por isso. Mas você está aqui para defender a causa do Evangelho. Você está aqui para defender a causa da DIG, a causa da igreja, a causa dessa congregação, a causa das almas. Você está aqui para defender a vinha do Senhor. E se for necessário se posicionar como Nabote, eu não vendo, eu não negocio, eu não vou fazer negócio com você. Só que essa postura, irmãos, essa postura que eu estou propondo para a igreja requer queixo de ferro,
E o que é queixo de ferro, pregador? É um queixo que aguenta pancada, é um queixo que aguenta esbofeteada, como disse o apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, a qual era o mensageiro do diabo para o esbofetear. Só que dentro daquele dilema que o apóstolo Paulo se encontrava, qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta, Paulo. Ou seja, aguenta a pancada, aguenta a afronta, aguenta a retaliação, aguenta a perseguição, aguenta o exército adversário, porque eu vou te fazer prevalecer por meio da minha graça. Então nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. E o paralelo que eu quero estabelecer aqui pela palavra entre Efésios e Isaías, que é o texto que diz que o jugo é despedaçado pela unção, é porque se quem está por trás das nações pagãs é o diabo, porque eles adoram a ídolos, então nós vemos que o interesse não é só político, não é só social, não é só cultural, é um interesse espiritual, é o interesse da parte do inimigo em corromper o remanescente fiel de Deus na terra. O inimigo, quando olha para mim, para você, e aqui eu quero salientar isso para que você entenda, quando Satanás olha para a igreja, ele não vê pessoas normais, ele não vê pessoas humanas, ele vê pessoas que estão sendo feitas semelhantes a Cristo, porque a palavra de Deus diz que Cristo foi o primeiro dentre muitos irmãos, Romanos 8:29, a fim de que ele seja o primeiro da criação a alcançar a plenitude da perfeição. Então quando o diabo olha para a igreja posicionada, quando o diabo olha para a igreja que milita, que guerreia, que batalha, ele já não vê mais pessoas, ele já vê a semelhança do Cordeiro. Você carrega a perfeição de Deus dentro de você por meio do Espírito que Deus te deu. E quando a gente esquece esse detalhe, a gente vira uma presa para o inimigo. Porque a nossa irmã estava falando aqui, a nossa irmã Rita, sobre o dia mau. E o que significa o dia mau? O dia mau é quando você tira o pé do acelerador e você pisa no freio. Quando você para de atacar e começa a se defender. Porque a grande questão da batalha não é o ataque, é a defesa. Como o exército se comporta perante o outro exército. Nem sempre o exército que mais ataca é o que mais vence. Às vezes o exército que mais se defende é o que mais está avançando. E como é que a igreja se defende dos ataques do inimigo no dia mau? Sendo revestida de poder, sendo revestida das armaduras de Deus, unindo as suas forças, agarrando um na mão do outro em comunhão, em fidelidade. Irmãos, eu tenho um compromisso com você de ser fiel a você. Você tem um compromisso comigo de ser fiel a mim. Nós temos um vínculo que diz o apóstolo Paulo, o vínculo da paz. É o vínculo que foi feito na cruz do Calvário. Então o interesse do diabo é parar o remanescente fiel. E no contexto de Isaías 10, a Assíria estava sendo levantada. E interessante, o inimigo está afrontando, mas quem está permitindo a afronta é o próprio Deus. O inimigo está batendo, arrombando a porta, mas quem está permitindo o arrombamento é Deus. O diabo só vai até onde Deus permite. A Assíria está se levantando no contexto de Isaías 10 para destruir Israel, para acabar com Israel. A proposta do rei da Síria era: faça uma aliança comigo e eu não vou destruir vocês. Só que era uma mentira, era uma farsa, porque a vontade da Síria, que estava no apogeu, estava na sua hegemonia, era destruir o povo de Deus, era entrar em Jerusalém e destruir Jerusalém. E ali nós chegamos no contexto que diz que a unção é despedaçada, o jugo é despedaçado pela unção. E o que significa isso no nosso meio? Será que a unção, e aqui eu quero abrir um parênteses, nós somos um povo pentecostal, nós cremos no poder do Senhor, mas nem sempre a unção vem através de movimento, nem sempre a unção vem através de rajada de línguas estranhas, nem sempre a unção, isso aqui muitas pessoas não estão pregando mais, nem sempre a unção vem através de uma visão, de uma profecia. Às vezes a unção, sabe como é que ela vem? Quando você muda a forma de pensar, quando você muda a forma de sentir, quando você muda a forma de agir, no silêncio, no anonimato, no oculto. Ali está a unção de Deus operando na tua vida e fazendo o mover de Deus. Eu não preciso mostrar minha unção para ninguém, até porque a unção não é minha, a unção é do Senhor. E a unção do oculto é a mais linda que tem. Quando você chega no ambiente, você não fala que você é crente, você não mostra que você é crente, mas o mundo espiritual reconhece: ali está um filho de Deus,
Ali está um remanescente de Deus. Eu não posso mais ir ali porque ele já está ali. Então esse é o contexto de Isaías 10. Esse é o contexto. E o livro do profeta Daniel deixa bem explícito isso. Você lembra que quando Daniel estava na Babilônia, e ele estudando o livro do profeta Jeremias, ele se deparou com a profecia que havia se cumprido os 70 anos do cativeiro. Ou seja, a promessa devia se cumprir, só que não estava se cumprindo. Por quê? Havia passado os 70 anos, e ali Daniel, e aqui eu quero liberar essa palavra para a Rosa de Saron, Daniel se aplicou na oração, se aplicou no jejum, se aplicou nas súplicas para entender a estratégia de Deus. A nossa irmã Rita está entregando um mistério para a nossa outra irmã, dizendo que Deus queria dar estratégia para ela. E de que meio Deus vai dar essa estratégia? Quando ela se aplicar à oração, quando ela se aplicar ao jejum, quando ela se aplicar a suplicar pelo Espírito Santo. E ali Daniel está nesse processo, e ali depois de 21 dias, o anjo Gabriel desce e diz: homem muito desejado, homem muito amado, eu estou aqui por causa das tuas orações. Ora, só que a oração não foi respondida de forma imediata, e aqui é onde Deus nos pega no nosso contrapé. Nós somos um povo, século 21, imediatista, queremos resposta, procuramos resposta, vamos a um culto, vamos a outro, visitamos uma igreja, visitamos outra, em busca de resposta. Só que nós temos que entender que a resposta chega quando Deus decide revelar ela. A minha busca demasiada não promove Deus. O que promove Deus é quando Deus vê a aplicação sincera. Nem sempre, irmãos, e esse aqui é um dilema da igreja, nem sempre quem busca mais está mais fortalecido no Senhor. Porque a grande questão de ser crente não é buscar mais, é buscar com razão, buscar com inteligência, buscar com raciocínio, buscar com sinceridade. E ali Gabriel diz: eu fui resistido pelo príncipe do reino da Pérsia. Era um principado que estava sobre o reino da Pérsia, impedindo a resposta de Deus chegar sobre a vida de Daniel. E eu queria dizer para os meus amados irmãos que Deus havia avisado que esse dia estava para chegar. Deus não nos tem enganado nesses últimos dias. Deus não nos tem prometido muitos milagres. Sabe o que Deus tem prometido nesses últimos dias? Um avivamento que vem por meio de corações rasgados. Essa é a promessa para os últimos dias. Deus não prometeu o fogo do céu para os últimos dias. Deus não prometeu o céu cessar de chover como fez Elias. Deus não prometeu entrar na cova do leão para livrar crente nos últimos dias. Deus prometeu um avivamento condicionado a uma vida de sinceridade e súplica. Só que uma vida de sinceridade e súplica dói, machuca, te faz perder a amizade, te faz andar sozinho, te faz muitas das vezes sofrer. Ou você não tem sofrido? Eu tenho sofrido. Eu tenho sofrido. Inclusive eu sou um jovem, mas eu tenho sofrido até na área da saúde, porque é uma artimanha do inimigo. Deus avisou a igreja, mas Deus deixou uma sentença estabelecida para o mundo espiritual: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Resistir ao diabo. E aqui está a revelação, a resistência. A resistência. Não está tendo fruto? Resista até o dia do fruto. Não está tendo resultado? Resista até o resultado vir. Não está tendo resposta? Resista, porque a hora de Deus vai chegar trazendo resposta. Livro de Malaquias, se não me engano, capítulo 4, versículo 2 diz o quê? Nascerá o sol da justiça, trazendo sobre suas asas justiça de Deus. É para o povo de Deus essa promessa. Então o apóstolo Paulo, agora voltando para Efésios, depois dele estabelecer na igreja de Éfeso a doutrina da palavra, a doutrina da igreja, depois dele estabelecer o princípio de comunhão, eu quero dizer aqui: ó, quão bom e com sua vida que a gente esteja em comunhão. Porque o diabo, ele é tão astuto, ele é tão ardiloso, que se ele observar no nosso meio aqui alguém contrário a esta palavra, ele já tem uma brecha para entrar. Se ele encontrar em nosso meio aqui alguém com intenção equivocada, intenção imoral, ele já tem brecha para entrar. Ele já tem uma oportunidade para tentar corromper o rebanho.
E a comunhão é um escudo que Deus estabelece no nosso meio. Que comunhão é essa? De eu não olhar para você e ver somente os seus defeitos, de eu não olhar para você e ver somente os seus erros, de eu me compadecer da sua causa. Diz o apóstolo Paulo: os mais fortes suportem os mais fracos. Ali está o vínculo perfeito da paz. E depois do apóstolo Paulo estabelecer os critérios de Deus no que diz respeito à comunhão, no que diz respeito à unidade, e ele tratou sobre os dons. E é interessante a gente entender que a nossa irmã falou aqui, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém falando isso, que quase ninguém fala. Quase ninguém fala. As pessoas mais exaltam os homens do que glorificam o nome do Senhor. Eu fiquei feliz quando a irmã falou que Deus usa quem Ele quer. Deus usa de fato quem Ele quer, porque o critério de Deus não é o nosso critério. Deus usa quem Ele quer. Deus batiza com o Espírito Santo quem Ele quer. Deus levanta com a visão quem Ele quer. Deus usa na profecia quem Ele quer. Deus dá poder para quem Ele quer. E Paulo falou: cada um é usado segundo a medida do dom de Cristo. Cabe à igreja discernir, cabe à igreja avaliar, cabe à igreja buscar direcionamento. E o apóstolo Paulo está encerrando a sua carta no capítulo 6 com uma orientação espiritual, com a linguagem militar. E ali, quando eu vi a visão das minhas irmãs guerreando num terreno deserto, num terreno árido, era isso, esse contexto. O apóstolo Paulo encerra essa carta alertando a igreja do contexto espiritual, do conflito espiritual. E quem é esse inimigo? Será que é meu irmão do lado que não é liberto ainda? Será que é aquela pessoa que está me perseguindo? Será que é aquela pessoa que não me suporta? Será que é aquela pessoa que lança a palavra de maldição contra a minha vida? Será que é aquela pessoa que não tem amizade comigo? Não, de fato não é, porque o apóstolo Paulo começa dizendo, no capítulo 12, no versículo 12 assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Antes dele revelar um verdadeiro inimigo, ele revela o que de fato não é inimigo, que é você, que sou eu. A carne não promove o conflito espiritual. E você o que vê de crente guerreando um com os outros, igreja guerreando um com os outros, lideranças guerreando uns com os outros, estão equivocados, estão saindo da direção, quando na verdade a igreja deveria estar unida, guerreando contra os principados, contra as potestades, contra as ordens, contra os poderes das trevas. E eu quero dizer para a igreja: o povo unido não é vencido. Se nós entrarmos aqui, dermos as mãos e levantarmos a nossa voz em uma só fé, todas as obras do diabo são jogadas por terra. Pode ser feito trabalho, pode ter entregado para qualquer classe de demônio, Deus joga por terra, porque o universo tem leis, e Deus estabeleceu a lei sobre a igreja, que a comunhão prevalece contra as investidas do inimigo. E quem é esse inimigo? Esse inimigo está lá em Apocalipse 12, eu anotei aqui, em Apocalipse 12, 7, diz a palavra do Senhor: na eternidade passada, antes de Gênesis 1:1, revela que esse inimigo é o dragão vermelho, é a serpente, a antiga serpente, é o diabo, Satanás, o acusador de nossos irmãos, que ele foi precipitado na terra quando ele batalhou com Miguel. Interessante que no versículo 11, eu anotei aqui, eu fiquei impactado com isso. No versículo 11, quando Satanás é precipitado no abismo, um anjo brada e diz assim: é chegada a vitória de nossos irmãos, porque foi precipitado o diabo na terra. Só que depois do cântico de vitória daqueles que estão lá nas alturas, vem a advertência. A advertência no versículo 2 diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ponto. Mas ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que resta pouco tempo. E eu queria dizer para a igreja: o diabo não quer saber o que você está vivendo, ele vai te atacar. Se você tiver no azeite na unção, ele vai te atacar. Se você tiver com a baixa guarda, ele vai te atacar. Por quê? Porque a disposição do diabo é imediata. O diabo está imediato, ele espera o momento certo. Só que o fato do diabo esperar o momento certo não quer dizer que ele não está agindo.
O diabo está agindo, e eu não tenho sombra de dúvida em afirmar para a igreja que enquanto nós estamos aqui, ele está lá fora armando estratégias, armando sofismas, armando coisas para tentar pegar quando nós sair. Só que ele se engana, porque quando nós entramos aqui e entregamos tudo no altar, ali nós recebemos a autoridade para sair daqui e enfrentar ele. Nós recebemos por meio da palavra, por meio da comunhão, por meio das orações que foram feitas aqui, autoridade da parte de Deus para enfrentar o inimigo. E eu queria dizer que essa igreja é tão estratégica aqui, a igreja Rosa de Sarão está tão estratégica aqui na Praia da Rosa, que eu tenho certeza que não aconteceu muita desgraça aqui por causa dessa igreja, não ignorando as outras. Não ignorando as outras, mas eu estou falando daqui, dessa congregação, está de forma estratégica aqui, posicionada como resistência contra o espírito da morte, contra o espírito do vício. E nós estamos envolvidos nesse contexto, nós estamos envolvidos nessa guerra, e nós não podemos abaixar nossa guarda. Mas eu quero deixar aqui, ressaltar para a igreja aqui, nem sempre a gente vai estar a 100 km por hora. Deus entende. Nem sempre você vai estar fumegando. Nem sempre você vai estar intercedendo como um grande intercessor. Às vezes você vai estar fraquinho. Às vezes você vai sentir o impacto da resistência do mundo espiritual. Às vezes você vai sentir na tua carne aquela ansiedade repentina, aquela insônia do nada, aquela perca de apetite, aquela fraqueza, aquele desânimo, aquela tristeza que não tem explicação física. Mas quando você sentir isso, você vai estar acobertado pelo sangue do Cordeiro, e Deus não vai permitir você cair, porque a unção vai despedaçar o jugo. E eu queria, a nível de conhecimento dos meus amados irmãos, dizer para a igreja que no hebraico, quando Isaías está falando da unção que despedaçava o jugo, no hebraico a palavra unção não é unção no sentido espiritual, é no sentido de gordura. Por quê? Deus usa uma metáfora para o povo de Israel, simbolizando o povo de Israel como se fosse cabeça de gado. Se você ler depois do capítulo 10, você vai ver que Deus, ele usa essa metáfora para estabelecer como se Israel fosse gado que estava sob a opressão do inimigo. E o jugo era uma peça de madeira que era colocada no pescoço do boi, que unia dois bois para a terra. Os bois não tinham mais governo sobre suas vidas. Os bois não tinham mais domínio sobre o seu caminho. Para onde o dono puxava pelo jugo, o boi ia. Então Isaías usa essa metáfora para Israel, para mostrar que a Assíria estava com um jugo pesado sobre eles. Mas tem uma promessa, e eu vou ler aqui e vou encerrar. E a promessa está aqui, dizendo aqui no versículo 24: pelo que assim diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos, não temas como o povo meu que habitas em Sião, a Assíria, quando eu te feri com a vara contra ti e levantar o seu bordão da maneira que fiz com os egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra eles um flagelo, como a matança de Midian. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O que Deus estava querendo dizer para Israel? Chegaria um tempo em que aquele opróbrio, aquela vergonha de ser escravo, de ser oprimido, de ser afrontado, acabaria no meio do povo de Deus, por causa que Deus iria trazer gordura para o povo. Gordura é o que? Gordura é o que faz a gente ficar firme, gordura é o que faz a gente ser saudável. Então, uma igreja vitoriosa é uma igreja saudável. Uma igreja vitoriosa é uma igreja completa. Não pode faltar palavra, mas também não pode faltar oração. Não pode faltar oração, mas também não pode faltar comunhão. Não pode faltar um aperto de mão. Não pode faltar uma paz do Senhor Jesus. Não pode faltar o Deus te abençoe. Não pode faltar vai com Deus. Não pode faltar Deus abençoe seu dia, sua semana. Não pode faltar isso de nosso meio. O evangelho é uma proposta que é um conjunto, é uma doutrina conjunta, não é uma doutrina isolada, não é uma doutrina isolada, é uma doutrina conjunta, é um acervo de coisas que nos fazem mais que vencedores. Então o jugo será despedaçado por causa da unção, quando nós estivermos dentro da palavra, no amor cristão, na intercessão, não só orando pelo que nós amamos, mas orando por aquele que a gente tem ainda dificuldade de amar.
Não somente orando por aqueles que profetizam bênção sobre a nossa vida, mas orando também para aqueles que estão profetizando maldição, profetizando a libertação do macumbeiro, profetizando a libertação daquele que nos odeia, profetizando a libertação daqueles que são inimigos declarados nosso. E isso no mundo espiritual é uma ferramenta de vitória. Apocalipse 12 diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Qual é a maior característica do povo de Deus? É a comunhão que o povo de Deus tem. Nenhum povo tem mais comunhão do que o povo de Deus. Nenhuma doutrina apela mais para a comunhão do que a doutrina do Evangelho. Nenhuma doutrina traz o entendimento da igreja ou dos homens, como o Evangelho traz o entendimento de sermos uma só carne, um corpo só. O apóstolo Paulo diz isso. São muitos membros, variedade de atividade, variedade de funcionalidade. Mas o mindinho não pode virar para a cabeça e achar que é melhor, nem a cabeça olhar para o coração e achar que é melhor, nem o coração olhar para o dedo polegar e achar que é melhor. Todos têm o seu papel na obra, todos são importantes, todos fazem parte do projeto e todos estão debaixo da promessa. Todos estão debaixo da aliança. Todos estão debaixo da palavra do Senhor. Então eu trago essa palavra para a igreja, para o ciclo de oração. Nós estamos envolvidos numa batalha. Não há mais tempo de olhares atravessados. Não há mais tempo de inimizade. Não há mais tempo de pensarmos nos defeitos. Vamos olhar para as qualidades. Vamos nos aliançar. Vamos fazer o que foi feito hoje, um orando pelo outro, um buscando ajudar o outro, um buscando amar o outro. E assim nós vamos vencendo, nós vamos avançando, nós vamos progredindo, e o inferno vai ter que recuar. O inferno vai ter que dar o que é nosso. O inferno vai ter que entregar a vida desse filho, a vida dessa filha, a vida desse pai, dessa mãe, a vida desse sobrinho, a vida desse neto. O inferno vai ter que dar quando a igreja estiver voltada à palavra. Voltada à palavra. Encerrando, no livro do profeta Joel, coisa linda isso, veio aqui agora, nem estava aqui. Deus falou assim para o seu povo. Isso é muito maravilhoso, eu glorifico a Deus. Deus falou assim: enviarei para o meio de vós ensinadores de justiça. Olha só que coisa linda. Enviarei para o meio de vós ensinadores de justiça. Aí depois Deus fala assim: depois que o ensinador de justiça pregar o sermão e o povo abrir o coração, que o apelo de Deus é rasgai os vossos corações e nossas vestes, ele derrama o avivamento. Ele derrama o Espírito Santo. Ele derrama a promessa que diz respeito a nós e a nossos filhos, aonde os velhos profetizarão, os jovens terão visão, e o povo receberia a plenitude do Espírito Santo. Mas nada disso acontece sem antes a justiça ser aplicada dentro da igreja. O inimigo tem que nos olhar e nos respeitar como um povo unido, um povo aliançado, um povo sem contenda, sem brecha para o diabo. Aqui você não entra, Satanás. Aqui você não tem autoridade. Então Deus estabeleceu isso na sua igreja, e a unção vai ser despedaçada quando você botar o capacete, quando você botar a couraça, quando você botar o cinturão, quando você botar a preparação do evangelho nos pés, quando você empunhar na sua mão direita a espada, quando você empunhar na sua mão esquerda o escudo, e quando você se levantar, amar teu irmão, interceder pelos perdidos e clamar a Deus pelo avivamento verdadeiro. Aí Deus se levanta, aí o jugo é quebrado, e aí a Assíria bate em retirada. Porque a Assíria só está se levantando porque Deus está permitindo. Não sei o que minhas irmãs têm passado aqui em Rosa de Sarão. Não sei o que minhas irmãs têm enfrentado. Não sei o que a sua família tem passado. Mas eu testifico que eu tenho passado dias maus. Não tenho visto resultado. Não tenho visto resultado. Mas nem por isso eu vou deixar de crer. Não tenho obtido a resposta que eu desejo.
mas nem por isso vou deixar de clamar. Não tenho visto os sinais do poder milagroso do Senhor, mas nem por isso vou deixar de render honra, glória e louvor ao Deus eterno, dono da igreja, dono do povo de Deus. Se coloque de pé nessa noite. Glória a Jesus. Vou terminar direitinho conforme a irmã pediu. Eu quero chamar aqui as minhas irmãs da Alfadi.